Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos nessa manhã, conversando acerca da palavra. Ao meu lado, Diácono Lucas, graça e paz. Graça e paz, apóstolo, bom dia a vocês de casa. Eu queria te fazer um convite nessa manhã. Se você ainda não conhece lá nossas redes sociais, só pesquisar por Semeando Família no Facebook, no YouTube, no Instagram, para que todos os dias aí você possa ser abençoado pelas palavras que a gente tem trago aqui. Amém. Lucas, em 1 João, no capítulo 4, a partir do versículo 9, tem um texto interessante que diz assim: Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Qual foi a maneira que ele mostrou o seu amor? Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. É uma grande demonstração de amor. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio deles nossos pecados fossem perdoados. Então, quando a gente usa essa expressão, né? Eu amo a Jesus, na verdade Jesus me ama. A questão do nosso amor por Cristo denota da nossa atitude, comportamento. Mas no versículo 11 ele nos dá um desafio, ele diz assim: amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. O versículo 11 é muito interessante, por quê? Quando eu penso nessa questão do nós devemos amar uns aos outros, e deixando claro esse amor de Cristo, amor sacrificial, o quanto que Deus nos amou enviando seu Filho, a igreja ela surge exatamente a partir daí. A igreja surge a partir de Cristo, certo? E nessas questões de igreja, nós vamos ver algumas situações que nos fazem verdadeiramente aprendermos a viver esse amor, né? Tanto o amor de Cristo, porque muitas pessoas têm dificuldade de receber esse amor de Jesus, quanto também aprender com ele a amar uns aos outros. Vamos lá. Eu tenho certeza que você sabe que você não é uma pessoa muito fácil de amar. Esquisito. Assim como eu também. E nós vamos esbarrar e tropeçar na igreja com diversas pessoas dificílimas de se amar. Tem pessoas ouvindo o programa ou assistindo que sabem que é difícil. Só Jesus na sua, na minha e na vida de quem está assistindo ou ouvindo o programa. Quando a gente percebe que esse amor de Jesus nos constrange e quando ele nos dá a direção de amar uns aos outros, a gente vai perceber que amar quem ama a gente é mole. O difícil é amar os perturbados, aqueles que nos perseguem, os que caluniam, os que são trambiqueiros. É nessa hora que a gente vê verdadeiramente o evangelho sendo praticado. E a melhor escola para essa formação de amar ao próximo, ou amar ao outro como a gente ama a si mesmo, ou amar uns aos outros, é a igreja do Senhor. E hoje, infelizmente, né, a sociedade tem criado um isolamento, né, apóstolo? Você vê que as redes sociais, né, trouxe muitas facilidades, com certeza, mas criou algumas situações que não existiam há uns 10 ou 20 anos atrás, né? Antigamente, para você saber aonde você precisava chegar, por exemplo, se você não soubesse o endereço correto, você ia parando no meio do caminho, perguntando das pessoas, falando onde que é tal coisa. Hoje em dia não, você joga no GPS, o GPS te joga às vezes no lugar errado, mas você continua seguindo o GPS. E nem pergunta pra ninguém. Não, porque você hoje é autossuficiente, porque tem a tecnologia para te auxiliar, né? E a gente vê hoje a igreja, temos que usar sim os meios digitais para propagar o evangelho, temos que sim cada vez estarmos mais próximos das pessoas através dessa ferramenta que nos trouxe essa proximidade. Mas algumas igrejas têm criado aí o campus virtual, né? A igreja online, onde a pessoa dentro da casa dela sozinha assiste um culto, manda um comentário e aí às vezes não é curada e tratada porque não está em comunhão na igreja, onde deveria ser esse encontro e esse tratamento, como o senhor falou no início, né? De quando nós estamos ali em comunhão, em união com os outros, é onde a gente vai ser tratado e curado das nossas dificuldades. Né? Porque você discutir hoje, conversar com uma pessoa no WhatsApp, é diferente de eu estar frente a frente do senhor aqui e a gente dialogar de uma situação, de uma diferença que a gente teve, né? De alguma situação que não foi legal. Se eu conversar pelo WhatsApp, se eu mandar um áudio pelo WhatsApp, se eu fizer uma ligação, não é a mesma coisa de que a gente estivesse frente a frente conversando e resolvendo aquela situação. E hoje em dia a gente vê esse afastamento, né? As igrejas... Sim, né? Eu repito, nós temos sim que estar no virtual, mas de acordo com o direcionamento de Deus, para que a gente não erre e a gente não acabe
isolando mais as pessoas, porque esse isolamento tem trago essa dificuldade de amar os outros, né? Porque amar de texto, mandar mensagem é fácil. Isso é muito fácil. É simples, né? Eu posso todo dia programar uma mensagem automática para mandar uma mensagem para o senhor. Isso é possível hoje, né? E todo dia você vai receber uma mensagem minha dizendo que eu te amo, que você é muito especial na minha vida. Mas quando nós estamos todos os dias, frente a frente, sabendo das dificuldades um dos outros, talvez esse falar de te amar seja um pouco mais difícil e a gente aprende muito mais do que nesse distanciamento, né, apóstolo? Uma das coisas que a gente vê com Cristo, né, ele sempre sentado à mesa. As questões que ele trazia de discipulado, de cuidado, sempre foi sentado à mesa. Para tratar dos assuntos, né, espirituais e emocionais junto com eles, era sentado à mesa. Ia na casa de alguém, sentava à mesa. Hoje não, hoje os nossos relacionamentos são nos grupos de WhatsApp. Famílias têm grupos de WhatsApp para postar foto, que estão fazendo de forma individual, mas são poucos os que marcam encontros a partir desses grupos que existem no WhatsApp. Nada de errado. O que eu entendo é, quando a gente precisa ser tratado por Deus, nas questões das nossas dificuldades emocionais, e são muitas, né? Aqueles que têm dificuldade de amar, a igreja, na atitude, no comportamento com pessoas difíceis, aprende a amar. Aqueles que têm dificuldade de perdoar, na igreja, com pessoas difíceis de lidar, vão precisar exercitar aquilo que é o perdão. Aqueles que precisam de paciência, vão encontrar os cri-cri da vida para poder exercer aquilo que é paciência. Só que quando a gente se abstém disso, e a gente vai se isolando, ou a gente senta no final do banco, a gente não se envolve com nada da igreja, porque a gente sabe que essas coisas em nós são difíceis, que a gente usa as expressões, né? É porque eu sou muito observador, eu sou criterioso, e eu vi isso, eu vi aquilo. Perfeccionista. Na verdade, aquilo que eu estou vendo são as minhas mazelas nos outros. Aquilo que em mim dói, eu vejo no outro e falo que aquilo que é do outro é hipocrisia. Mas, na verdade, eu ainda não sou aquilo, porque se eu fosse, eu estava verdadeiramente me envolvendo com aquelas pessoas para poder ser agente de cura e de referência na vida de cada um. Exatamente. Uma vez eu encontrei com um irmão e ele falou exatamente o que o senhor falou, né? Não, porque eu estou vendo algumas situações erradas na igreja, porque se fosse eu, talvez seria diferente. Por isso que eu resolvi me isolar um pouco para eu não me estressar. Falei, poxa, mas aí, na verdade, já que você sabe qual é a solução, você deveria ser a resposta naquela situação. Você precisaria se apresentar, olha só, eu acho que se a gente fizer dessa forma, vai dar mais certo. Mas hoje não, as pessoas não querem, né? Como que eu posso colocar? Ter esse trabalho, né? Esse desgaste, né? Para que o corpo de Cristo flua melhor, ou às vezes no seu trabalho tenha uma solução mais rápida daquelas dificuldades. Não, deixa lá que o pessoal que tá lá já sabe o que tem que fazer. Deixa os outros quebrar a cabeça, porque eu não quero me estressar e aí eu não peco, né? Se utilizam às vezes desse termo, mas aí você tá pecando da mesma forma porque você tá sendo omisso. Paulo diz assim, né, em Gálatas 2,19: Pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus, fui morto com Cristo na cruz. Versículo 20. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando a gente tem essa experiência, a gente vai vendo que as coisas que nos machucavam não machucam mais porque Cristo vive em mim. Essas expressões que assim não me aborreço, não peco, é porque Cristo ainda está longe de viver através daquela pessoa. Não é um Jesus que vai morar dentro de mim, é um Jesus que vai morar através de mim, nas atitudes que tenho, da maneira que eu penso, como eu trato o próximo. É isso. Deixe Deus habitar dentro de você e que Deus te abençoe essa manhã. Deus abençoe sua vida, paz de Cristo.